Olá, começa agora mais um programa Momento Medicina. E hoje com uma pauta muito interessante e muito esperada. Vamos falar sobre congelamento de ovos. E quem nos recebe é a doutora Fernanda Coimbra Miyazato, ela que é ginecologista obstetra e especialista em reprodução. Tudo bem, doutora? Olá, tudo bem? Bem, doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, é um prazer poder esclarecer as dúvidas. Sim, claro, e são muitas, doutora. Doutora, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua formação. Eu fiz Unicamp, me formei em 2002. Depois disso, eu fiz a residência também de ginecologia e obstetrícia por 3 anos, que é a geral também na Unicamp. E depois disso, eu fiz mais 2 anos em especialização em reprodução e medicina fetal. Então, foram 5 anos de especialização depois da formação da faculdade. Perfeito, doutora. Parabéns, doutora. Obrigada. Doutora, agora para que todos possam entender o que é o congelamento de ovos e para quem é indicado. O congelamento de ovos é um processo para preservação da fertilidade feminina, tá? Então, esses óvulos, eles são extraídos através de um processo de estimulação com o uso de hormônios. A gente faz um estímulo, faz a coleta desses óvulos e deixa eles congelados em nitrogênio líquido, tá? Esse processo é indicado especialmente para pacientes menores de 35 anos, porém todas as mulheres podem tentar. É que passados esses 35 anos, a cada ano vai ficando um pouco mais difícil a gente colher bastante óvulos. Significa que a gente vai precisando cada vez de mais óvulos para tentar fazer essa preservação da fertilidade. Perfeito, doutora. Doutora, há algum risco no processo de estimular a produção de óvulos? Olha, os riscos são extremamente baixos, né? O que mais a gente tem? O maior risco que tem nesse processo é de hiperestímulo ovariano. Sim. Claro, conforme a medicina avançou, a gente tem métodos para prevenção desse risco. Tá? Então, a maioria das pacientes, elas não desenvolvem o hiperestímulo ovariano. A gente para no risco. Então, a gente faz um processo em que a gente evita esse estímulo a mais, tá? O que significa isso? O ovário cresce demais, tem bastantes folículos, e com isso ele pode continuar crescendo se a gente não tem algumas medidas preventivas. E aí pode acumular líquido na barriga, você ficar com um pouco de desconforto. Os maiores, assim, os efeitos colaterais maiores do processo é um pouco de inchaço, edema mesmo nas pernas, inchaço nas próprias pernas, o inchaço do abdômen, um pouco de alteração de humor. Eu acho que também está muito associado com a ansiedade do processo. Sim. Também, não só o uso do hormônio, mas a ansiedade do processo, que é um processo que você está perdendo tempo, indo no médico toda hora, então isso também mexe até com a sensibilidade da pessoa, né, doutora? Eu acho que eu costumo falar que assim, é mais comum as pacientes de fertilização in vitro que estão querendo engravidar aumentarem o peso nesse processo do que as de congelamento de ovos, porque elas não têm aquela perspectiva de gravidez no fim. E o tratamento, essa parte inicial, é igual para todo mundo. Tá? Mas falando em risco, os riscos são muito baixos, né? A gente tem o risco da anestesia, o risco da punção, mas geralmente com pessoas experientes a gente consegue ter uma prevenção muito alta desses outros riscos que são extremamente raros, a gente consegue diagnosticar precocemente, então geralmente é um procedimento de baixo risco. Perfeito. Doutora, existem efeitos colaterais associados à técnica? Os efeitos colaterais maiores que a gente tem, né, são o inchaço, alteração de humor, assim, acho que são os mais comuns para paciente. Depois do procedimento também, o que acontece, né, o ovário ele vai crescendo durante o processo. Após o procedimento pode ter um pouquinho de cólica, no dia da coleta tem o procedimento que é anestésico, então a gente pede para aquele dia ela ficar de repouso. A maior parte das pacientes, se não tiver um ovário muito grande, no dia seguinte está voltando às atividades normais. Então assim, eu acho que o mais que sente é cólica, uma dorzinha que com medicações simples geralmente a gente consegue controlar. Perfeito, doutora. Vamos falar sobre as quantidades. Quantos óvulos costumam ser congelados no procedimento? Tá, a gente está falando de estatística, né? As pacientes abaixo de 35 anos, a gente fala numa média de 15 óvulos para você ter uma chance no futuro de 80% a 90% de gravidez com esses óvulos. Lembrando que a gente está falando nesses números porque a gente também não sabe a qualidade dos espermatozoides que vão ser usados. Então a gente sempre tem que ter um número bom, tá? De 38 a 40, a gente fala aí em 20 óvulos para ter
50% de chance. Se a gente aumenta para 30 óvulos, a gente aumenta para 70% de chance de ter gravidez futura. Acima de 41, 42, 30 óvulos, 30%. 40 óvulos, 45%. Então, assim, e aí fica difícil, porque a gente está falando de pacientes que a reserva já caiu. Então, você conseguir congelar esses números de óvulos, fica muito difícil. Por isso que a gente bate na tecla, quanto mais jovem, melhor para fazer o congelamento. Ah, sim, doutora. Que é mais fácil, além de você precisar congelar menos, é mais fácil você obter esse número. Uhum, perfeito. E existe uma idade para o congelamento, ideal para o congelamento, doutora? Como eu acabei de falar, menos que 35, não é que você não pode congelar depois. É que você vai precisar aumentar o número de óvulos para você chegar na mesma estatística de chances de sucesso futuro. Mas não tem idade ideal. Se você chegou com 40 anos e quer congelar, nós vamos congelar. Só que a gente vai falar, ó, para você o número ideal é 30 óvulos, 20 óvulos, talvez você precise fazer 5 vezes para chegar nesse número. É mais nesse ponto. Mas não tem uma idade, a não ser que a paciente não tenha óvulos. Mas teoricamente não existe uma idade final. Sim. Tá? Claro, de novo, né? Quanto mais idosa, né? A paciente, idosa que a gente diz, quanto mais envelhecido, os óvulos também vão tendo alterações genéticas. Então, perto dos 45 anos, a probabilidade de a gente ter uma gestação com óvulos próprios é muito baixa. Então, de novo, cada vez mais cedo, melhor. Perfeito. Doutora Fernanda, existe um limite de óvulos que podem ser congelados? Não. Você pode congelar quantos você quiser ou até onde você aguentar, né? Porque pelo que eu estava falando anteriormente, 15 óvulos para paciente menor que 35 anos, a gente estava falando em 30 óvulos acima de 40 anos, mas será que você consegue fazer 30 óvulos, né? Quantos processos para chegar nesse número? Não existe um limite. Tem gente que tem ovário policístico que faz uma única coleta 20, 30. Cada um é um. Não quer dizer que teoricamente eles são bons em qualidade, mas limite mesmo não existe. Perfeito, doutora. Doutora, quais são os critérios para avaliar se uma mulher pode fazer o congelamento de óvulos? Primeiro ponto, né? A paciente não pode estar na menopausa. Ao chegar para mim na menopausa, a gente já sabe que está muito complicada, né? A situação, né? Mas na verdade é o seguinte: o que a gente faz é estudo da reserva ovariana, através especialmente do hormônio antimileriano, que é um hormônio específico produzido pelos folículos. Então, é indicativo se a gente tem óvulo ou não ali nos ovários. Contagem dos folículos, são chamados folículos pré-antrais, que são aquelas bolinhas pretas no ultrassom dentro do ovário. Então a gente vai lá e vê se tem esses folículos, porque é dali que crescem os folículos grandes para coleta. Então lá dentro, 80%, 90% tem óvulo lá dentro. Então, se a gente faz um ultrassom e não tem folículo, o prognóstico é ruim. Os hormônios iniciais do ciclo, que são chamados de FSH, estradiol, LH, todos esses são parâmetros. Então uma consulta prévia é sempre muito importante, porque a gente faz todas essas avaliações para ver se existe essa possibilidade do congelamento, tá? E assim, até, olha, para você, possivelmente a gente vai fazer 2, 3 coletas para chegar no que precisa. Olha, pode ser que numa coleta você consiga atingir o que é necessário. Entendeu? Sim, uma avaliação completa, né, doutora? Sim. Exatamente. Perfeito. Doutora, agora uma dúvida muito grande é sobre o tempo de congelamento, né? Os ovos podem ficar congelados por tempo determinado? Sim. Os ovos, eles estão preservados biologicamente naquele tempo. Então, vamos supor que você fez uma coleta com 20 anos. Essa é a grande vantagem. Ele está preservado naquele tempo e por o período que for necessário. Qual é o período que você tem que usar? É a idade para você ser gestante. Então, quem define o prazo do descongelamento somos nós, as mulheres que vão gestar. Porque você vai gestar com 60 anos. Então, na verdade, até pela própria legislação atual, é até 50 anos. Depois disso, a gente precisa pedir autorizações, verificar o estágio de cardíaco, estado de saúde da paciente, se ela pode gestar, se ela não tem um risco maior de ser gestante, né? Porque muda todo o corpo. Mas não existe um tempo que precisa ou pode ficar congelado. Você pode ficar com ele. E hoje as mulheres estão deixando para engravidar mais tarde, né, doutora? Especialmente, né? São as indicações hoje. Quais são as indicações que a gente tem hoje, né? Especialmente
maternidade tardia por questões de carreira. Ela não quer parar, então ela precisa adiar, porque ela sabe que no mercado de trabalho ela engravidar cedo pode atrapalhar a carreira dela. Falta de parceiro, né? Então ela não tem, ela tá vendo o tempo passar e ela fala, preciso fazer a preservação e questões médicas, né? Então, especialmente pacientes que têm um diagnóstico de câncer, precisa fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, muitas vezes a gente faz a coleta antes desses tratamentos oncológicos. Ah, entendi. Quando a pessoa tem câncer, né? Exatamente. Então, foi assim que começou a se propagar muito a questão do congelamento, né? São essas as principais indicações do congelamento. Então, e aí a gente foi, a cada ano foi melhorando técnica de congelamento, assim, já tem mais de 30 anos que a gente fala em congelamento de ovos, as técnicas foram melhorando, o congelamento antigamente chamava-se de lento, hoje não, então ele é mais rápido e ele melhora a sobrevivência do óvulo em torno de 90% de um laboratório bom. Então, assim, não tem perda, teoricamente é muito bom. Que bom, né, doutora? É muito bom mesmo, né? Doutora, e quais são as taxas de sucesso com o congelamento de óvulos? Tá, então, como eu acabei de falar, né, a taxa de... Você colheu o óvulo, descongelou esse óvulo, a taxa de sobrevivência é em torno de 90%, dependendo do laboratório, então é uma taxa considerada boa, tá? E a taxa de sucesso, na verdade, está diretamente ligada à idade da mulher, da idade do óvulo, tá? Então, o óvulo menor que 35 anos... Cada óvulo euploide, que a gente fala geneticamente normal por idade, você tem 45% de óvulo de embrião normal para aquele óvulo. Então vai depender sempre da idade da mulher. Tá? E por isso que a gente fala aqueles 15 óvulos lá mágicos, porque você vai ter uma chance de pelo menos um filho vivo de 90%. Com esses óvulos guardados. Doutora, eu queria saber de você, doutora, como uma grande profissional, como é para você, doutora, ver suas pacientes felizes, né, por ter alcançado os resultados, né, já que a doutora é especialista em reprodução. Conta pra gente, doutora. Assim, é sempre a gente sofre junto, porque assim, né, quer queira que não, são todas pacientes muito sensíveis, né? Falando em congelamento, como falando de cor de ovos, ou fazendo embriões para ficar grávida. É um processo sensível que muitas pessoas não falam até para os outros, então elas não dividem. Se for um casal, eles estão lá em casal, mas eles não espalham a notícia que estão fazendo um congelamento de ovos, então é mais ainda solitário, né? Mas eu falo assim, cada resultado que vem, né, tipo, de positivo ou negativo é um sofrimento, né, ou uma alegria em conjunto, né? Sim. Porque assim, eu falo, notícia ruim, ninguém gosta de dar. Claro. Então assim, cada vez que vem um resultado positivo, a gente fica feliz, é muito bom. Eu tenho bastante paciente feliz, assim, e assim, acho que é o que eu gosto de fazer, né? Ai, que bom, doutora, né? Eu acho que um profissional se completa com isso também, né, doutora? Com essa felicidade, né? Não, eu falo, às vezes vem um resultado lá, no, tipo assim, ai, sei lá, preciso abrir. Fica torcendo. Aí você vê, se vem alguma coisa, tipo, deu! Você fica, ai, eu vou abrir, vamos ver o que vem, né? Porque eu falo, a gente sofre junto. Eu imagino, doutora, eu imagino mesmo, né? E não tem dia, não tem horário, é todo dia, toda hora. Isso aqui a gente, o celular com resultados, né? Mesmo dúvidas, o que seja. Às vezes a paciente, você vê que é um processo tenso. Quantas vezes eu recebi ligação, ai, como é mesmo que eu faço a injeção? Como que é isso? Como que é aquilo? Tipo, eu tô com dúvida, posso fazer uma videochamada? Mistura dúvidas com ansiedade, né, doutora? Não, eu posso fazer uma videochamada, sei lá, 9, 10 da noite, vamos fazer. Ai, que legal, entendeu? doutora. Porque precisa ver como que aplica, precisa aplicar, entendeu? Eu gosto de fazer as aplicações noturnas, tá? Tem gente que faz de manhã, qualquer coisa com a enfermeira, tudo, mas cada um tem seu protocolo, né? Eu gosto de noturna por algumas outras particularidades. Mas assim, já fiz várias chamadas noturnas. Principalmente está começando o tratamento, sabe? Ai, tô com dúvida. Mas... eu acho que isso realiza os pacientes também, né, doutora? Essa cumplicidade com os pacientes, né? Uma médica realmente humanizada, doutora. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, doutora. E muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Obrigada, eu fiquei muito feliz em receber esse convite e participar. Obrigada, doutora. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.